Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Jesus disse a eles, vinde vós, aqui à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Pois bem, meus amigos, nesta caminhada que é servir a Cristo, é necessário nos alimentarmos. Se nós não nos alimentarmos, nós enfraquecemos. É uma longa caminhada, uma longa jornada, onde estamos repletos de perigos espirituais e o inimigo das nossas almas quer desgastar a nossa fé. E a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus os convida, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto. Muitas das vezes, o Senhor Deus nos permite passar por determinadas situações para que nós tenhamos mais tempo para buscar a Ele, para que nós tenhamos mais tempo para orar, para jejuar, para meditar na palavra de Deus. E muitas das vezes é no deserto, na situação difícil, em que nós vemos a necessidade de nos alimentarmos de Deus. É o momento em que nós reconhecemos que se nós estivermos enfraquecidos, nós não aguentamos vencer a batalha. O Senhor Jesus sempre teve uma determinada atenção, ou dizendo melhor, uma preocupação com a alimentação das suas ovelhas. Jesus, ele quer nos alimentar. Ele quer que as suas ovelhas estejam em um bom pasto, estejam se alimentando bem. E Jesus faz um convite a eles. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque Jesus tinha essa atenção com a alimentação deles, com o repouso. Porque se eles estivessem enfraquecidos, eles não conseguiriam fazer a obra de Deus. Eles não conseguiriam servir ao Senhor. Por isso a necessidade de nós estarmos bem alimentados espiritualmente. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele quer nos alimentar e Ele nos convida a repousar um pouco. A palavra do Senhor aqui diz que muitos iam e vinham e não tinham tempo para comer. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós vamos e vimos sem tempo para Deus, sem tempo para nos alimentar. Às vezes nós passamos uma grande parte do nosso dia nas redes sociais, na internet, nas distrações e no entretenimento do dia a dia. Mas quando a questão é comer, alimentar da palavra de Deus, da Bíblia, então nós nos alimentamos pouco, ou comparado aos entretenimentos, praticamente nada. Quando a questão é jejuar, às vezes nós comemos tantas guloseimas que não temos forças para jejuar, pois os atrativos alimentares são tantos, mas é necessário jejuarmos também. Às vezes nós estamos sem tempo para orar. Às vezes nós começamos a orar e não sabemos como orar e esquecemos que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É necessário orarmos sem cessar. É necessário nos alimentarmos, meditarmos na palavra do Senhor, como a palavra do Senhor diz, medita neste livro de dia e de noite. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam
de Cristo. E olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O repouso está unicamente na presença de Deus. Eles iam e vinham. E Jesus exorta a eles: vinde e repousai um pouco. É necessário nos colocarmos na posição de filhos de Deus e repousar em Cristo. Aquele que nos convida também em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus Cristo nos convida ao repouso, à sua presença, a estarmos na sua presença. Avaliemos a nossa vida se de fato nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. E se porventura há alguma regalia que está nos impedindo de alimentarmos verdadeiramente de Cristo, cortemos, cessemos e renunciemos disso, porque muito melhor é obedecer a Deus e andar na presença de Deus do que andar fora da presença de Deus, do que andar iludidos acerca da nossa alimentação. É necessário nos alimentarmos de Deus, e Jesus convidou os seus apóstolos, a esse povo, para um lugar deserto para se alimentar. O Senhor Jesus, ele nos convida a nos alimentarmos dele, a alimentarmos a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E porque o justo, ele viverá pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso alimento. Jesus Cristo seja com o nosso espírito.